Olá para você. Hoje a gente está no nosso debate político e a gente tem aqui a presença do deputado federal Marcelo Ramos. Muito obrigada por estar aqui com a gente, com o Convergente. É um portal escrito por mulheres que falam sobre política. Olá, primeiro obrigado pelo convite, uma alegria estar aqui com você. E eu percebi, né, porque entrei ali na sala e só tinha mulher. Eu já vou sair daqui com a meta de estabelecer cota de homem. Mas parabéns, muito legal esse empoderamento e o trabalho de vocês é muito bacana também. Eu já acompanho faz algum tempo. Eu estou muito feliz porque a gente já está finalizando o ano. A gente passou por grandes coisas no Amazonas. E uma das coisas que me deixou feliz é quando eu vi a representação de um deputado federal como vice-presidente. Olha só que legal, né? Então, assim, ter uma pessoa que é do Amazonas representando as nossas necessidades e com um papel como vice-presidente, mas vamos falar um pouco sobre isso, que a nossa pauta hoje principal é sobre a COP26, falando sobre sustentabilidade, falando sobre o meio ambiente, mas a gente já podia falar, falar um pouco sobre esse panorama. Como é que estão os bastidores em Brasília? Primeiro, eu me sinto muito honrado, primeiro muito grato ao povo do Amazonas, a Deus, que me deram a chance de representá-lo em Brasília. Eu só sou vice-presidente porque eu sou deputado. Eu só sou deputado porque Deus e o povo do Amazonas quiseram me dar essa oportunidade. Mas eu fico muito feliz. O amazonense que tinha chegado no maior cargo da mesa tinha sido segundo secretário em 1982, o ex-deputado Joel Ferreira. De 1982 para cá, nenhum deputado federal amazonense fez parte da mesa diretora da Câmara. E eu tenho orgulho de fazer como primeiro vice-presidente. Não é algo fácil. A Câmara tem 513 deputados, só tem 8 do Amazonas. São Paulo tem 70. Mas é um caboclo aqui do Amazonas que está lá sentado como vice-presidente da Câmara, consequentemente como vice-presidente do Congresso. Eu embarco essa madrugada para Brasília, porque amanhã presido a sessão do Congresso Nacional, que é a reunião entre deputados e senadores. Então, tem um amazonense sentado na cadeira que um dia sentou Ulisses Guimarães para promulgar a Constituição de 1988. Isso é motivo de muito orgulho para mim, eu procuro me dedicar, fazer o melhor. Mas longe de me envaidecer, isso aumenta a minha responsabilidade. Não adianta nada eu ocupar um cargo importante se eu não reverter esse prestígio em ajuda ao povo do estado do Amazonas que me elegeu. Então, é por ser vice-presidente que eu posso dizer que sou o deputado que mais destinou recursos de emenda para o interior do estado do Amazonas e agora destinando recursos também para a capital, numa aliança com o prefeito Davi Almeida. Por outro lado, sou o deputado que tem uma série de conquistas que mudam a vida das pessoas. Agora mesmo, eu consegui a regulamentação de uma lei aprovada pela Casa, estive na assinatura da ANEEL, do acordo para mudar a regra de acesso à tarifa social de energia. Hoje, quem está no cadastro único precisa ir na concessionária. Agora não. O simples fato de estar no cadastro único e preencher os requisitos, os sistemas vão estar cruzados e já vai ter direito direto à tarifa social. Isso vai incluir 200 mil amazonenses na tarifa social de energia elétrica. Então, são essas coisas que fazem tudo valer a pena, porque a política não existe por si só, ela só tem sentido se ela mudar a vida das pessoas. E cada vez que eu aprovo uma medida, que eu tenho uma intervenção que muda a vida das pessoas, eu me sinto realizado e sinto que estou retribuindo a confiança do povo do Amazonas. Eu me sinto, assim, muito lisonjeada em ter você aqui, principalmente porque a gente está finalizando o ano. E aí eu tenho tanta coisa para perguntar, mas o tempo ele é curto. Então, para isso, eu estou aqui na minha cabeça pensando, e eu fui ouvindo você falar, e eu acredito que, por exemplo, a questão da energia ela é fundamental para a gente. É um problema muito grande. E a gente está falando da Amazônia, né? Você foi recentemente, fez parte, esteve lá conversando. O que vai ter de bom? Ou o que a gente tem de ruim? Esse negócio da energia, só para fechar esse assunto, ele é muito interessante, porque o Brasil vai fechar esse ano com uma inflação de aproximadamente 10,5%, que é a maior inflação desde o Plano Real. Isso impacta muito na vida das pessoas. Mas quando a gente recorta as coisas que são mais importantes para os mais humildes, que é energia, todo mundo está sentindo na pele, e cesta básica, a inflação passa de 30%. Então, você inclui 200 mil famílias na tarifa social, em que o governo paga 65% da conta e ele só paga a outra parte, é algo muito significativo. Significa mais comida na mesa das pessoas, significa oportunidade de dar um pouco mais de dignidade para essas famílias. Mas em relação à COP, a imagem do Brasil no exterior hoje, por conta dessa questão ambiental, é muito ruim.
mas foi muito significativo também que eu, um deputado do Amazonas, chefiasse a delegação brasileira de deputados e deputadas que foi à COP. Isso fortalece a voz da Amazônia. Sempre teve deputado de todo o canto do Brasil indo para as COPs anteriores falar de Amazônia. Agora foi um deputado do Amazonas falar de Amazônia. Mas mais do que isso, levar projetos que mobilizam o mundo hoje, não só o Brasil, como a necessidade de nós regulamentarmos o nosso mercado de crédito de carbono, o nosso mercado de redução de emissões de gases de efeito estufa, principalmente de emissão de gás carbônico na atmosfera, e também a lei do bioma Amazônia. A Constituição, ela criou 5 biomas, ela tratou de 5 biomas. Mata Atlântica tem uma lei específica. Cerrado e Pantanal tem projetos de lei em tramitação. Pampas e Amazônia. A Amazônia é o principal bioma do Brasil, onde está a maior riqueza, onde está a maior capacidade de gerar uma nova indústria, uma bioindústria, uma bioeconomia, onde está a maior capacidade de sequestro de carbono na atmosfera e, portanto, também de gerar créditos de carbono, e ela não tem uma lei específica. Então, nós estamos construindo essa lei, muito em breve eu vou apresentar, para que no primeiro semestre a gente se concentre nisso. Criar um arcabouço legal para que a gente gere uma economia a partir da floresta em pé. Todo mundo acha que vai resolver o problema do desmatamento com polícia, com órgão de fiscalização ambiental, com lei. Isso não basta. Se nós não oferecermos uma alternativa econômica para que, com a floresta em pé, as populações tradicionais, ribeirinhos e indígenas, possam sobreviver com o mínimo de dignidade, o instinto de sobrevivência vai fazer com que eles partam para uma atividade predatória. Então, nós vamos criar isso. Nós vamos mostrar que a floresta em pé, através da capacidade que ela tem de sequestrar carbono da atmosfera, ela pode valer muito mais do que a tora de madeira da floresta derrubada. Nós vamos demonstrar que a capacidade de produzir concentrado das nossas frutas naturais, ou a indústria do pescado, ou dermos cosméticos, fitoterápicos, a partir de produtos da Amazônia, pode gerar muito mais riqueza do que extrair ouro de forma predatória no Rio Madeira, como a gente assistiu nos últimos dias. E nós precisamos regulamentar essas atividades também. Não dá para simplesmente criminalizar. Não, estabelece as regras. Ela já existe, né? Exatamente. Você disse a palavra-chave. Eu subi na tribuna semana passada na Câmara e eu disse o seguinte: olha, só acha que não tem mineração na Amazônia quem não conhece a Amazônia. Quem fica falando de Amazônia da Avenida Paulista de São Paulo. Quem conhece a Amazônia sabe que existe mineração, sabe que o Estado brasileiro não é capaz de combatê-la em todos os pontos durante os 365 dias do ano. Portanto, me parece que o melhor caminho é criar uma regulamentação dura, com critérios claros de recolhimento de tributos, com critérios claros de reversão de parte das riquezas para as populações tradicionais. Que habitam as áreas onde é feita a exploração, com critérios claros que estabeleçam mitigação de danos ambientais e aqueles que não puderem ser mitigados, compensação dos danos porventura ocasionados. Isso me parece muito mais racional do que ficar enxugando gelo. Você queima, tem 8.000 balsas no Madeira, 8.000, queimaram 131. Tá bom, ainda tem quase 8.000 lá. Vão queimar as 8.000? Não vão. Vão ficar 365 dias no ano naquelas operações? Não vão. Então, isso é uma estratégia equivocada. Eu penso que um debate sério sobre regulamentação da atividade precisa ser travado no Congresso Nacional. E isso tem tudo a ver quando a gente está falando sobre o social. Porque quando a gente fala de meio ambiente, a gente fala sobre o ambiente onde a gente vive. E isso está relacionado diretamente com o contexto econômico, como você bem está colocando. A questão das legislações, aquilo que pode ser potencializado em benefício da Amazônia. Porque a gente coloca assim, existe sim vários movimentos, reconheço a ONU, mas que colocam essa bandeira de que a Amazônia ela é do mundo, porém tem que ver que aqui tem população que precisa de sustentabilidade, mas precisa de recurso econômico. Uma das coisas que eu fiquei pensando, você falando sobre isso, e parabenizo aí a posição realmente desse número de pessoas que vão ser beneficiadas com a questão dessa tarifa social, pensar na potencialidade que a gente tem de recursos aqui, deputado, e o que a gente pode fazer, por exemplo, para a questão da energia solar, que é algo que seria muito benéfico para todos nós. Você sabe disso, você paga energia também, eu pago energia. Está sendo muito caro água, luz, e aí a gente fica pensando, essa população que houve uma grande diminuição na questão de políticas públicas sociais nesse governo,
E aí uma iniciativa dessa é fundamental. Quem não tem recurso e tem um abatimento desse lá, tem aquela tarifa social que vai vir lá naquela conta, eu acredito que é tirar realmente um peso das costas, porque ou você compra comida ou você paga energia hoje em dia. Nós temos a nossa energia no interior do estado, ela não é mais cara, porque parte dela é compensado dentro da conta de todos os brasileiros. Mas ela tem uma matriz muito cara, porque praticamente todas elas são termoelétricas movidas a diesel, movida a combustível fóssil. Isso é ambientalmente insustentável e economicamente muito caro. Então, nós precisamos ir mudando a nossa matriz energética do interior do estado. A matriz solar, ela é um mecanismo importante. Nós precisamos ter fazendas de energia solar, mas isso acaba tendo também um impacto ambiental. A maior parte das fazendas estão no Nordeste, porque estão no Cerrado, onde você não precisa desmatar, porque elas precisam de uma grande área para fazer fazendas, por exemplo, que possam abastecer uma cidade. Né? Para abastecer uma casa, você coloca no teto e está resolvido. Mas para abastecer uma cidade, você precisa de grandes áreas de extensão. Mas a gente precisa avançar nisso. Nós temos que ter um programa social de energia solar, porque hoje o pobre não tem acesso à energia solar, porque ele não consegue comprar a placa. Então, acaba que a classe média, os mais ricos, as indústrias têm energia solar e os mais pobres continuam tendo que pagar a conta de energia cheia, agora, pelo menos, com a tarifa social. E nós precisamos criar programas de investimento em energia solar no interior do estado, diminuindo a nossa dependência da energia termoelétrica, já que é muito complicado interligar todo o interior do estado ao sistema nacional. O Amazonas, ele era completamente isolado do sistema nacional. Com a união de Tucuruí, pelo menos Manaus e alguns outros municípios já estão interligados. Mas é muito caro para interligar o Amazonas inteiro. Você imagina levar cabo de energia daqui até Tabatinga, daqui até Erunepé. Isso é um esforço imenso. Então, é muito mais fácil você migrar a matriz para uma matriz de energia solar, eólica. Eu imagino que não tenha viabilidade aqui, porque nós não temos muito vento, mas outras alternativas que sejam de energia mais limpa e mais barata. Hoje tem uma onda de fake news, assim, imperou, né, em todo lugar. Então, as pessoas, elas padecem pela falta de informação. Então, você que esteve lá na COP, que está aqui conversando com a gente, eu quero te perguntar da seguinte forma: como está o Brasil lá fora? Como é que as pessoas percebem hoje o cenário brasileiro, não só na questão da sustentabilidade, mas como um todo? Como é que as pessoas, elas olham o Brasil e elas têm a compreensão do que a gente está vivendo? A imagem do Brasil nessa questão ambiental é muito ruim. É muito ruim, porque os sinais dados pelo atual governo foram muito ruins para o mundo. Houve um desmonte ainda maior dos órgãos de fiscalização ambiental, houve um empoderamento de quem degrada o meio ambiente, de desmatadores, de garimpeiros ilegais, de agropecuária ilegal. Então, essas pessoas se sentiram empoderadas, elas se sentiram: eu posso desmatar porque o governo não vai fazer nada comigo. Os índices de desmatamento crescem ano a ano. Esse ano mesmo cresceu significativamente, salvo engano, 26%. Então, isso é muito ruim para a imagem do Brasil. E isso tem consequências econômicas, porque hoje, ter uma economia e uma política de sustentabilidade não é mais uma escolha, é uma imposição, por dois motivos. Primeiro, por um motivo de sobrevivência da espécie humana, se nós vamos ser capazes de entregar um planeta habitável ou não para as próximas gerações. E segundo, por uma questão econômica. Cada vez mais o mundo não topa negociar com quem degrada o meio ambiente. Então, o Brasil não recebe mais investimentos por conta dessa questão ambiental. Você pega o Fundo Amazônia, que tinha bilhões de reais investidos pela Noruega e pela Alemanha, principalmente. Esses recursos foram estancados. Eles disseram: nós não vamos colocar dinheiro no Brasil enquanto não parar o desmatamento, enquanto não diminuir o desmatamento. Então, nós precisamos fazer um esforço enquanto nação por isso, senão nós vamos pagar muito caro. E não vamos pagar muito caro só do ponto de vista ambiental, não. Nós vamos pagar muito caro do ponto de vista econômico, principalmente se nós considerarmos que nós somos um país exportador de commodities, ou seja, o que sustenta a nossa balança comercial, a gente vende mais para o exterior do que compra,
porque a gente vende muita soja, vende muito milho, vende muita carne bovina, muita carne suína, a gente vende commodities para fora, vende muito minério de ferro. Então, a hora que nós começarmos a ter barreira comercial para esses produtos, ou cobrança de impostos extras para que esses produtos entrem na União Europeia, que já anunciou que vai cobrar imposto para quem não reduzir carbono, nós vamos ter um prejuízo gravíssimo para a nossa economia. Então, é mais do que urgente nós firmarmos um compromisso de equilíbrio climático, de sustentabilidade, de redução de emissão de gases de efeito estufa e de diminuição do desmatamento. É por isso que chama de cooperação, porque os mais conservadores, a gente acompanhando, principalmente quando estava no momento realmente da COP, colocavam da seguinte forma: a Europa já acabou com todos os recursos naturais, né? Os Estados Unidos já acabou e agora querem dar pitaco e dizer como é que a gente vai funcionar. Mas hoje a gente vê que realmente os recursos naturais estão estabelecidos aqui no Brasil, na Amazônia, mas é o pulmão do mundo de verdade. Olha lá, o Brasil, ele preservou mais do que todo mundo. Isso deve ser saudado e reconhecido. Mas isso não pode ser uma autorização para que agora a gente desmate mais do que todo mundo. Que agora é uma equívoco, essa visão equivocada. Pelo contrário, se nós preservamos mais, se nós temos a maior floresta tropical do mundo, nós temos a maior capacidade de sequestrar carbono da atmosfera do mundo. Nós precisamos regulamentar o mercado de crédito de carbono, monetizar essa capacidade que nós temos e vender esses créditos para o exterior. Um levantamento que nós fizemos durante a elaboração desse meu projeto de lei, que eu espero seja votado nas próximas semanas na Câmara, demonstra que depois que nós compensarmos todas as nossas emissões, nós ainda teremos entre 70 e 100 bilhões de dólares para vender de crédito no mercado internacional. Então, nós precisamos ser reconhecidos como quem preservou mais, reconhecidos como quem desmatou menos, mas isso não pode ser uma autorização para que a gente desmate mais e emita mais gases de efeito estufa na atmosfera. E aí eu fico no aguardo aqui para a gente ir conversando posteriormente para saber como é que realmente vai se dar, né? Vamos sim. E eu acho interessante a gente colocando dessa forma, porque quando a gente fala agora de Brasília, né? Você como vice-presidente, representando o Amazonas, eu me sinto super orgulhosa e eu espero que a gente realmente cresça, né, com representatividade, mas a gente está falando agora de final de mandato. Como é que está esse clima em Brasília, né? Como é que está essa relação? Porque ano que vem é ano de eleição. Tem pessoas que vão vir para se reeleger. Tem pessoas que vão apoiar. É ano de eleição presidencial. Como é que estão essas alianças? Como é que você está sentindo isso, principalmente com esse grande conflito que você teve, né, a partir do momento da entrada do presidente Bolsonaro no seu partido, né, que você possivelmente vai sair? Já quero que você fale para a gente como é que está essa situação. Como foi esse balaio de gato? Olha lá, quanto mais se aproxima da eleição, mais as matérias que tramitam na Câmara, no Senado e no Congresso ficam contaminadas por essas disputas internas, né? Por essas disputas eleitorais. A filiação do presidente Bolsonaro no meu partido, no PL, é um incômodo e torna praticamente impossível a minha permanência no partido. Não por nenhuma antipatia pessoal a ele, nem mal conheço o presidente Bolsonaro, mas é porque eu acho que ele não é o melhor para o futuro do país. Para mim, seria muito cômodo eu baixar o tom das minhas críticas, continuar no PL, eu certamente seria reeleito deputado. O melhor lugar para eu disputar a eleição e me reeleger é o PL. Só que eu não posso colocar o interesse partidário e até mesmo o meu interesse eleitoral pessoal acima do que eu acredito ser o melhor para o país. E eu não acho que um presidente que entregou a nós até aqui um país com 20 milhões de desempregados praticamente, com 15 milhões de desempregados, com 20 milhões de pessoas passando fome, com 120 milhões de pessoas em insegurança alimentar, comendo menos do que deveriam comer, com inflação a 10,5% na média, mas acima de 30% no que é essencial na vida das pessoas, com juros de longo prazo de mais de 11%, eu não posso achar que esse presidente é bom para o país. E eu não posso submeter o meu interesse pessoal a algo que eu acho que não é bom para o país. Respeito quem pensa diferente, respeito quem, mesmo diante desses números trágicos da realidade econômica e social do país hoje,
continuo apoiando o presidente, mas eu não acho que ele seja capaz de superar as dificuldades e o sofrimento que o povo brasileiro está submetido hoje. Portanto, ele entra no partido e eu vou ter que escolher o meu caminho. Não quero gastar muita energia com isso, porque acho que a eleição é só ano que vem, e quando a gente gasta energia com isso, a gente deixa de gastar energia com o que é importante para a vida das pessoas. A minha desavença com o presidente Bolsonaro, com o meu partido, não muda nada na vida de ninguém. Nada, absolutamente nada na vida de ninguém. Não coloca comida no prato de quem está passando fome, não arruma um emprego para quem está desempregado, não paga a conta de luz de quem não está conseguindo pagar a conta de luz. Não salva uma empresa que está à beira da falência por conta da crise econômica. Então, não adianta eu ficar batendo boca com ele. Eu tenho que gastar minha energia para ajudar o país a superar essas dificuldades. É o que eu estou procurando fazer. Medidas como a medida da energia, medida como o regime especial tributário do Minha Casa Minha Vida, que eu aprovei a lei sem a qual nós não teríamos a conclusão das obras do Manauara 2, medidas como, por exemplo, garantir que 60% dos precatórios do Fundef sejam pagos na forma de abono para os professores e professoras, que são fundamentais para o desenvolvimento de qualquer país. É nisso que eu quero gastar as minhas energias, em garantir recursos para o interior do estado do Amazonas. Segunda-feira mesmo eu liberei 24 milhões de reais para vários municípios do interior do estado do Amazonas. Então é nisso que eu quero gastar minhas energias. Vai chegar a hora certa de eu discutir a eleição, e isso certamente não é agora. Mas eu não posso deixar de fazer uma pergunta, porque a gente fez uma enquete nas nossas redes sociais no Convergente, e aí perguntaram, né, se o senhor vai vir para a reeleição como deputado federal, se vai concorrer a governo do estado do Amazonas, se tem alguma dobradinha sua com a Carol Braz, né? Se vai ter alguma vice como mulher, como é que está essa discussão? Olha, como tem essa possibilidade de eu sair do PL, eu estou conversando com muita gente. Todo mundo que me procura, eu converso. Política é a arte do diálogo. A boa política se encontra no diálogo, se encontra na convergência, se encontra na tolerância, se encontra na capacidade de ouvir quem pensa diferente de você. É ali que se encontra a boa política, é ali que se constrói alguma coisa. Quem só busca divergência, quem só busca briga, quem faz política da baixaria, do xingamento, não ajuda em nada, não faz nada andar para frente. E eu quero fazer as coisas andarem para frente. Então, tenho conversado com muita gente, converso permanentemente com o senador Omar Aziz, conversei no sábado com o ex-prefeito Serafim Correia, conversei com a Carol Braz, conversei com o Luiz Castro, que foi deputado junto comigo, tenho uma conversa agora com o Paulinho, que é o presidente de Solidariedade, o Serafim também, e o deputado Bosco Saraiva. Então, eu tenho uma conversa com o Marcos Pereira, que é o presidente do Partido Republicanos, tive uma conversa com o Gilberto Kassab, presidente do PSD. Então, tenho uma conversa amanhã de manhã, às 8 horas da manhã, e essa é o furo que você precisava, com o presidente do PL, presidente nacional do PL. Eu chego em Brasília e vou direto conversar com ele para tentar encontrar uma solução para esse meu mal-estar dentro do partido. Então, eu estou conversando com todo mundo, mas acho que não é hora de conversar sobre questões eleitorais. É hora de refletir sobre o futuro do Estado. Eu, naturalmente, o caminho natural é que eu dispute a reeleição, mas não é algo também que eu vá decidir agora. Eu tenho tempo para decidir isso. Eu não quero me apressar e não quero contaminar o meu mandato por desejos eleitorais. Eu quero agora bem servir o povo do Amazonas. E aí, tem uma situação aqui que eu gostaria que o senhor falasse, se o senhor concorda, se Brasília é um triturador de biografias. Eu acho que não, pelo contrário, eu acho que Brasília tem sido o ponto mais alto da minha biografia. Então, eu sou a negação dessa frase. Muitas vezes, quem vai para Brasília se distancia muito de Manaus, do seu estado, né? E isso é verdade. Eu preciso confessar que eu fico mais lá do que as pessoas daqui esperavam que eu ficasse. Mas agora eu tenho outras responsabilidades. Eu presidi as duas comissões mais importantes dessa legislatura, a Comissão da Previdência e a Comissão da Segunda Instância. Eu relatei matérias importantíssimas, como regularização fundiária, como a matéria relativa à base de Alcântara lá no Maranhão, e agora eu sou o vice-presidente da casa. Então eu preciso ficar um pouco mais lá. Tenho uma ausência física, mas em relação à biografia, eu acho que pelo contrário. Brasília, até hoje, é o ápice da minha biografia na vida pública.
E aí a gente vai já quase finalizando. Você que veio agora para conceder essa entrevista, dizendo que o deputado recebeu uma homenagem em Manacapuru, né? Fala um pouco dessa homenagem para a gente. Eu estou muito orgulhoso. Quando começou aquela grave crise de Manacapuru, Manacapuru foi uma das cidades que mais sofreu com o Covid, muito pela proximidade de Manaus. Eu consegui uma emenda extraordinária e destinei 17 milhões de reais para Manacapuru. Isso garantiu a construção do hospital de campanha, a compra da usina de oxigênio, o pagamento de 13º dos servidores que estava atrasado, a recuperação de várias UBSs, em especial a UBS lá da Bela Vista. Depois já coloquei mais 3 milhões, agora na segunda-feira mais 1 milhão de reais na saúde do município, recursos para a construção de 2 escolas. Então eu fico muito feliz de poder ajudar. Às vezes as pessoas me agradecem, deputado, obrigado pelo que você fez. E eu respondo dizendo o seguinte: eu que tenho que agradecer a Deus e ao povo do Amazonas por me dar a oportunidade de ajudar as pessoas do meu estado. Então eu sou muito grato e fiquei muito honrado com o título que me foi concedido de cidadão de Manacapuru. Então agora eu tenho 2 certidões de nascimento, uma de Manauara, do dia 29 de agosto de 1973, e uma de filho de Manacapuru, de Manacapuruense, de 6 de dezembro de 2021. E eu estou muito honrado com isso. Um beijo para todo mundo de Manacapuru. E eu gostaria que você falasse um pouco, você já está falando das suas emendas, já falou da sua atuação nas comissões, e aí, pensando nessa situação, você falou sobre essa realidade que é se tornar deputado federal, essa relação que você ficou bastante em Brasília, e isso realmente foi acompanhado, porém também eu vi uma grande articulação sua, principalmente nas redes sociais, onde você também tem uma boa atuação, do tempo da pandemia. E aí a gente está aí virando o ano, né? Janeiro a gente faz 1 ano que passou por uma grande situação aqui no estado do Amazonas, Manaus virou um epicentro, né? Qual é a avaliação que você tem nesse final de ano? Qual é o teu sentimento que você tem nesse final de ano, depois de tantas situações como essa e como parlamentar, né? Qual é o teu sentimento? Primeiro, em relação à pandemia, né? Foi uma tragédia para o povo do Amazonas. A pico da pandemia mais grave se deu enquanto eu viajava com o presidente Arthur Lira na nossa campanha para presidente da Câmara, a segunda onda, né? Segunda onda mais grave. E eu aproveitei, eu passava a semana, cada cidade que eu visitava, eu conversava com o governador, pedia ajuda para o Amazonas, e recebemos essa ajuda, porque esses governadores depois acabaram fazendo doação de oxigênio, acabaram recebendo pacientes nossos quando o nosso sistema aqui colapsou, e quando chegava no final de semana eu voltava para Manaus, ia para a porta de hospital, a gente fez ação de distribuição de sopa para os familiares que ficavam ali na porta do hospital, de distribuição de álcool gel, de máscara, de lanche para os servidores da saúde. Então eu sofri junto com a minha gente, eu acho que esse era o meu papel naquele momento. Não dava para eu me trancar em casa. Muitas vezes as pessoas questionavam: tá maluco, tu tá indo para a porta de hospital no meio dessa pandemia? Cara, as pessoas confiaram em mim, eu as represento. Não é hora de eu me acovardar, é hora de eu estar de mãos dadas, de eu sofrer junto com elas. Então, eu procurei ajudar no que foi possível. Consegui doação de oxigênio com a Embaixada da China, com o Luciano Huck, com a Coca-Cola, álcool gel, máscara, com o Banco Itaú, que é a força do prestígio do cargo que eu ocupo hoje, revertida em melhorias para o povo do estado do Amazonas, em ajuda no momento de dificuldade do povo do estado do Amazonas. Consegui uma aeronave com a Embaixada Americana, que o governo brasileiro optou por não utilizar, numa covardia com a nossa gente, porque a aeronave tinha uma capacidade de transporte de oxigênio muito maior do que tinham os aviões da FAB, porque ela podia transportar oxigênio líquido, e os aviões da FAB só podiam transportar oxigênio gasoso, e quando você transporta oxigênio gasoso, o cilindro pesa muito mais do que o oxigênio. Então você acaba trazendo pouco por voo. E nós poderíamos ter solucionado de uma vez só. Sim. Consegui doação com a Embaixada da Venezuela, que fez a maior doação de oxigênio que o Amazonas recebeu, que veio pela BR-174. Então, eu fui para dentro do problema, eu fui viver o problema junto com a minha gente, junto com o povo que me escolheu para representá-lo. E eu acho que o sentimento hoje, primeiro é um sentimento de pedir a Deus que essa nova variante não chegue com muita força no estado do Amazonas. Segundo, pedir a consciência das pessoas que não se vacinaram, que parem de bobagem, de que tem chip, de que faz mal, de que é experimental.
80% dos óbitos são de pessoas não vacinadas. Isso é um número estatístico. Verdade. É absolutamente estatístico. Então, um apelo para que as pessoas se vacinem, para que as pessoas se cuidem. A pandemia ainda não acabou. Claro, não tem a gravidade de antes. Você não tem uma morte ainda pela nova variante, justamente porque as pessoas estão vacinadas. Quando ela começar a chegar nas pessoas não vacinadas, o não vacinado vai passar para o idoso, que muitas vezes, mesmo vacinado, tem imunidade baixa. Então, nós temos que cuidar das pessoas. Isso exige responsabilidade. E se vacinar não é um ato individual, é um ato coletivo, de responsabilidade com as pessoas que cercam você, com as pessoas que você ama. E, por fim, um sentimento de esperança. Apesar de que os sinais econômicos para o ano que vem são muito ruins, a previsão de crescimento do Brasil é de 0,3% a 0,5%. Se só der isso de crescimento, vai ser um desastre de fome, de miséria, de falta de oportunidade. Eu quero crer que a gente vai acertar o rumo, que a gente vai começar a retomar a nossa economia, retomar o emprego, diminuir a fome. E eu acho que isso é o que nós temos que torcer e lutar para que aconteça. Então, é um sentimento misto, é um sentimento de temor, é um sentimento de esperança, é um sentimento de desejo de que as pessoas tenham responsabilidade. É com isso que eu termino o meu ano. É um ano que não é tão trágico quanto foi o ano passado, mas é um ano também que a gente está ainda de ressaca por tanto sofrimento do início dele. E correndo contra o tempo, né? Uma sensação de correr, né? Chorando ainda as mortes das pessoas, né? Não tem ninguém que não tenha perdido um amigo, que não tenha perdido um familiar, um amigo, um familiar, alguém que gostava, que queria bem, absolutamente ninguém. Todo mundo teve uma perda nessa tragédia. E eu acho que isso deve fazer a gente refletir como ser humano, sabe? Como quem vive em coletividade, precisa preservar o terceiro. Sabe? Quantos jovens que achavam que eram invencíveis e imortais saíram para a rua no meio da pandemia, pegaram o vírus, não morreram, mas contaminaram seus pais, seus avós e choraram o luto dessas pessoas. Sabe? A gente não pode viver uma pandemia dessa falando contra a vacina, contra a máscara, estimulando a aglomeração, fazendo de conta que a doença não é grave. Uma doença que já matou tanta gente, ela é grave, ela é muito grave. Ela é a mais grave da nossa geração. Eu espero que a próxima não viva uma tragédia como essa, mas a nossa vai escrever nos livros da história que viveu. Vou mandar um beijo para todo mundo que está acompanhando aqui, a Casey, e as pessoas elas estão passando mensagem. Achei interessante que o André Pascal diz: a qualidade das entrevistas do Convergente é cada vez melhor, parabéns. Um beijo para você. O André Pascal é amigo querido, né? foi meu assessor de imprensa quando eu era deputado. É mesmo, bastante gente participando aqui, e a Casey, ela disse o seguinte: foque nos objetivos futuros, pois em 2022 tem eleição, precisamos sair de cima do muro, né? Tá falando mais sobre a questão de Bozo vetou, mas o líder Bolsonaro colocou no orçamento fundão. Espero que está chegando o dia da votação do orçamento. Eu, inclusive, essa também é um furo aqui, o Convergente está cheio de furo hoje. Eu vinha no caminho, liguei para o líder do governo no Congresso, ele não atendeu, mandei um áudio para ele. Amanhã quem vai presidir a sessão do Congresso Nacional sou eu. O veto do fundão eleitoral é um dos vetos que serão apreciados, e eu já liguei para ele não incluir o veto do fundão no acordo, porque alguns vetos são votados em acordo, porque eu farei votação nominal no veto do fundão. Então, quem quiser vai ter que meter o dedinho para não ter aquela mesma conversa da votação passada, em que o filho do presidente, todos os deputados da base do presidente votaram a favor do fundo eleitoral, e como a votação foi simbólica, depois disseram que não votaram porque eu não deixei votar. Pois agora eu vou deixar de votar. A votação será nominal e todos vocês que acompanham podem acompanhar amanhã a sessão, que saberão quem votou a favor e quem votou contra o fundo eleitoral. Olha só, e o Convergente vai fazer aí a cobertura. Fique ligadinho, a gente vai finalizando. Eu agradeço muito a presença e a gente só vai se encontrar, né, praticamente, pode se encontrar antes, né, claro, né, aí por alguns lugares, né, mas 2022. Então, para as pessoas que estão assistindo nesse clima de Convergente, a gente conversando, tendo esse debate político, mas é um papo mais light, né? Falando um pouco, ouvindo um pouco da sua atuação, a sua prestação de conta. O que o senhor deseja para o estado do Amazonas para 2022? Olha, primeiro eu quero dizer que gosto muito do nome.
porque todo mundo diz que na Câmara Federal eu sou um construtor de convergência. Olha. Então eu sou um convergente. Eu que sempre fui, na minha vida pública, alguém muito beligerante, muito conflituoso, no Parlamento Federal, toda vez que tem um problema que ninguém consegue solucionar, chama o Marcelo, aí o Marcelo junta a esquerda, junta a direita, ouve o pessoal do Bolsonaro, porque consigo colocar todo mundo junto e constrói convergências. Então, primeiro, muito bacana o nome, eu me identifico bastante com ele. Segundo, em relação ao ano que vem para o nosso estado do Amazonas, eu só espero que a gente encontre um caminho seguro. Me incomoda muito o fato da instabilidade política que o Amazonas vive há algum tempo. Desde que você teve a eleição do Melo, nunca mais o Amazonas teve paz. É verdade. Porque o Melo foi eleito, depois foi cassado. Aí o Davi assumiu, ficou só 4 meses e saiu. Aí o Amazonino assumiu, ficou 8 meses e perdeu. Aí o Wilson assumiu, com 2, 3 meses de mandato, já tinha pedido de impeachment na Assembleia. A gente precisa, seja quem for o governador, a gente precisa reconciliar o povo do Amazonas, sabe? Pactuar como coletividade, empresariados, trabalhadores, universitários, estudantes, todos comerciantes, unidos, religiosos, unidos no objetivo de fazer o Amazonas retomar um caminho de prosperidade. O nosso estado é um estado muito abençoado. Em 2020, todo mundo perdeu receita de CMS. O Amazonas ganhou receita de CMS. Em março desse ano, a Zona Franca de Manaus bateu mais de 100 mil empregos no auge da pandemia, logo depois da saída da pandemia. Então, nós temos um estado abençoado, com um potencial de riqueza enorme por conta da nossa floresta, e precisamos reconciliar o nosso povo, ter um governador que seja capaz de construir essa reconciliação, que seja capaz de chamar a todos, de dizer, olha, nós estamos saindo de um pós-guerra, porque a pandemia é quase que uma guerra, algo que mata 620 mil pessoas é uma guerra. Verdade. Então nós estamos saindo de um pós-guerra e precisamos sair unidos, precisamos sair dispostos a construir um Estado próspero. Sair unidos não significa pensar igual, não significa deixar de ter conflitos, significa disputar opinião de forma tolerante, democrática, republicana, respeitosa. Eu acredito muito nisso. Eu acredito que o Amazonas pode retomar um caminho de estabilidade na saúde, pode avançar muito nos seus índices na educação, pode impulsionar a Zona Franca de Manaus, agregando a ela uma bioeconomia, agregando a ela os bioprodutos gerados da floresta, agregando a ela a riqueza gerada a partir de crédito de carbono. Nós precisamos construir esse pacto. Eu sou ávido por isso. E se eu puder ser um instrumento de ajudar nisso, eu serei onde quer que eu esteja. Deputado federal, governador ou mesmo sem mandato. Eu sou um amazonense que acredito muito no que faço, acredito muito no potencial do nosso estado e dedico a minha vida a lutar por isso, com mandato ou sem mandato. Obrigado. Então, muito obrigada. Obrigada a você. Não deixa de seguir nossa rede social. Essa entrevista ela vai sair com uma matéria, então vai ter muita informação para você. E aí eu convido para você amanhã, tá acompanhando nossos stories no nosso Instagram. Um grande abraço. Beijos.